acopladas, você começa a perder o controle das coisas, né? Ou seja, você começa a não ter o controle. Porque o que acontece? Você começa a depender de terceiros. Em redes acopladas, por exemplo, se você for construir um cenário da WLAN 3G, além de você ter o controle da WLAN, que é uma coisa mais fácil de ter, você pode montar uma WLAN e utilizar no seu cenário, mas aí como é que você vai montar uma rede 3G? Você vai ter que, a operadora ou uma operadora vai ter que abrir as portas para que você possa fazer as coisas lá dentro. E isso nem sempre é possível, ou se for possível, tem uma série de problemas aí administrativos, burocráticos e tal, que a gente sabe que existe. Então, primeiro, eu não queria associar o trabalho a algo que não dependesse de mim, do orientador e da faculdade em si, certo? E segundo, eu queria que a situação, a proposta, ou a solução de proposta que a gente chegasse ao final da tese, fosse algo possível de implementar e que estivesse funcionando. Essa foi a ideia. Então, por essa razão, né, essas duas motivações aqui se completam, a gente adotou, como a gente vai ver mais na frente, soluções de arquiteturas não acopladas para poder justamente não cair ou não precisar, pelo menos a princípio, de simulação. E tentar fazer tudo do ponto de vista de implementação. Bom, uma outra motivação é o seguinte, que existe um aumento substancial, um aumento, vamos dizer assim, de recursos de rede, recursos e demanda de rede. Né? Ou seja, hoje você tem padrões WLAN que, em tese ou na teoria, chegam a 300 megabits por segundo, por exemplo, padrão N. Né? Você tem as redes 3G aí aumentando, né, no que respeito ao oferecimento de recursos. Até um tempo atrás, as redes celulares não passavam vídeo. Hoje você assiste vídeo com alguma tranquilidade, numa rede 3G, dependendo, obviamente, de algumas condições, de onde é que você está, enfim, de algumas condições de rede que, por a gente não estar lá dentro da operadora, a gente não sabe exatamente quais são. Mas, enfim, como usuário, a gente percebe que a coisa tem melhorado. Né? Isso aqui também serviu de motivação interessante. Isso aqui foi uma coisa colocada pelo professor Paulo, depois de muita conversa também, depois de uma viagem dele à França, que o pessoal aí fora tem considerado, de uma forma geral, tem considerado a possibilidade da utilização de terminais multimodo. Então, o terminal multimodo é esse terminal que hoje todo mundo tem, né? Um smartphone que tem interface WLAN, interface 3G, é um terminal multimodo. Então, a possibilidade da gente usar um terminal multimodo motivou ainda mais a gente. Então, é possível agora a gente tentar fazer uma integração o mais independente possível das operadoras de telecomunicações, ou seja, baseada no móvel em si, baseada no usuário daquelas redes, em função dele poder ter, por exemplo, o netbook dele aqui com uma interface 3G, uma WLAN, e está caminhando, né, por um determinado local, está se movimentando, ou tem o seu smartphone e está se movimentando também. E outra questão importante também, que nós levamos em consideração, é que as redes estão todas convergindo para IP. Né? Então, qual o cenário onde a gente encaixa isso, né? Toda essa motivação? A gente encaixa no seguinte: nós identificamos um desafio, que a gente chamou de desafio, né? E partimos para resolver esse desafio, partimos para uma abordagem para resolver isso. Só que, adotamos uma abordagem para resolver isso. Só que para resolver, a gente precisou de algumas premissas. Uma das premissas é essa aqui, que as redes estão convergindo para IP. Então, o que é que está acontecendo? O que é que de fato acontece? Que eu queria deixar claro aqui, já na motivação. A nossa solução, ou seja, a nossa proposta de solução, ela está localizada na camada 3. Ou seja, a gente vai tentar garantir as coisas na camada IP. Portanto, as redes, elas têm que ser IP. Ou seja, as redes têm que falar IP para poder a nossa solução funcionar. Aí você fala, não, isso não é uma verdade absoluta. Não, assim, do ponto de vista que a gente está considerando, é uma verdade em função até de a gente ter hoje, quer dizer, um celular que acessa a internet, ele é evidentemente IP. Mesmo que ele esteja na rede 3G, ele tem a pilha IP toda levantada, porque senão ele não acessaria. Né? Não teria infraestrutura, não estaria anexo, né, à infraestrutura IP que fornece acesso à internet. Então, é uma realidade, né? Os dispositivos, a grande maioria,
possui essa pilha IP para utilização e nós então consideramos esse cenário aí. Ó, veja bem, isso tudo nos motivou. Agora, motivou a quê? Né? Aí que a gente vai então encontrar o nosso desafio. A gente chamou aqui de desafio, porque na verdade isso aqui é o problema, né? O problema que a gente está propondo para a tese. O que tem em cada interface. Então, por exemplo, esse aqui que é mobile, Windows Mobile, por exemplo, ele faz o quê? Ele simplesmente verifica, ele dá prioridade sempre para a WLAN. Não tem sinal na WLAN, aí ele muda para 3G, mas não precisa não ter sinal nenhum. O que significa dizer, não tendo sinal nenhum, o que está para cima já está deteriorado há muito tempo. Até não ter sinal, já deteriorou um monte de coisa para cima. Ou seja, a aplicação já começou a sentir isso muito antes. Entendeu? Então, quer dizer, o momento do handover é importante. Por isso que a gente tenta abordar também o processo ou a fase de seleção de rede, que envolve, né, a detecção e início do handover. Esse cara é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai detectar o movimento da estação e vai detectar as condições da rede. E aí é que é o problema. Porque escolher as condições da rede, ou seja, os parâmetros que você vai utilizar para essa decisão, é que é um problema sério. Né? E aí a gente botou o seguinte, considerar só RSSI, por exemplo, só a nível de sinal, talvez não seja uma boa. Por quê? Porque só a nível de sinal eu posso ter um nível de sinal X e o vídeo não está passando legal mesmo assim. Assim como eu posso ter um nível de sinal X mais Y, né? E o vídeo também não está passando. Então, quer dizer, pelo que a gente viu nos experimentos que nós fizemos, somente com RSSI não é uma coisa assim, vamos dizer assim, não seria tão eficiente. Por isso que a gente propõe uma solução para a seleção de rede nesse trabalho, que seja baseado em outro parâmetro que não somente os parâmetros inerentes ao sinal, né, das interfaces. Muito bem. E, obviamente, dependendo desses parâmetros, o handover vai acontecer no momento A ou no momento B. Então, o interessante seria, estou começando a não receber mais meu vídeo. Então, o móvel poder dizer, olha, a qualidade do vídeo já não está boa. Se não está boa, comunica lá, você start do handover. Start do handover. Comunica com a rede, start do MIP e tal, e começa a fazer as coisas antes de eu perder o sinal. Porque aí eu começo a ter uma atitude um pouco mais proativa. E aí garantindo, e antecipando, eu garanto, né, que o handover vai acontecer num tempo menor, vamos dizer assim. Bom, mas além de selecionar a rede, aqui é uma coisa interessante. O controle de admissão, né, que é uma coisa que é inerente, né, você só controla a admissão se for para que você possa garantir que o usuário tenha o que tinha lá na outra rede, ele tenha dessa. Né? Não faz sentido você controlar a admissão de ninguém. Então, o controle de admissão está ligado à alocação de recursos. Só que, entenda o seguinte, isso é uma coisa meio complicada, porque quando você vai selecionar a rede, às vezes você tem lá 3 redes, aí a rede WiMAX está excelente, por exemplo, né? Ou a Wi-Fi. Está excelente. Só que aí, se você for basear somente nisso, está excelente, beleza e tal. Aí baseou só nisso, o sinal está legal, aí você é o seguinte, soluções na camada de rede podem ser integradas em framework de implementação e implantação viáveis, capazes de vencer, em determinadas condições, o desafio proposto, que é aquele lá. Tá? Então a gente está tentando, assim, e o que a gente tem feito até agora, a gente tem caminhado, tem apontado, né, as coisas que a gente tem conseguido fazer, tem apontado para que a gente possa conseguir realmente provar que essa hipótese é verdadeira. E a abordagem que nós vamos utilizar é como eu disse para vocês, nós vamos dividir o desafio em 3 problemas, são eles: desenvolvimento e utilização de arquiteturas de integração de redes heterogêneas, gerência de mobilidade e garantia de QoS na integração de redes heterogêneas. Tá? Então nós vamos dividir em 3 problemas e depois vamos propor soluções para cada problema e tentar integrar no framework. Então essa é a nossa abordagem para um dos problemas. Então o problema 1 tem essa definição aí. Na verdade, o que é que a gente quer com esse problema 1? A gente quer identificar, a gente quis identificar, na verdade, qual arquitetura de integração a gente vai usar e que opção tecnológica a gente usaria para essa arquitetura escolhida. Tá certo? Em outras palavras, é isso que tem escrito aí. A solução está toda aqui.
certo? Porque se isso aqui não resolver, se isso aqui não estiver legal, o controle de admissão e a seleção de rede, né, elas podem funcionar muito bem lá. Se isso aqui não der suporte bacana para a reconexão, né, depois de tudo acontecer, depois que eu selecionei a rede, fui admitido, minha rede está integrada peer-to-peer, se isso aqui não acontecer, o que a gente tem visto é que se isso não acontece, há um atraso muito grande, há um tempo de desconexão muito grande, e aí na hora que as conexões sobem de novo, na hora que tudo, que o IP volta a funcionar, que o tunelamento lá acontece, muitas das vezes você já perdeu lá X frames de vídeo e a qualidade do teu vídeo está comprometida do ponto de vista da recepção do usuário. Né? Então isso aqui, eu acho que é um núcleo, né? Por isso que a gente mudou como problema 2, que é comum, e o 3 vai fazer isso. Bom, o IP ainda bem, que até um certo tempo atrás, o IP dado na 3G estava atrás de um NAT da companhia de telefone, né? Da companhia lá da operadora. Hoje não tem mais. Hoje, por força de legislação aí e tal, qualquer conexão 3G tem um IP real. Você é responsável por ele. Então, com base nisso, e isso foi uma coisa que ajudou bastante a gente, o HA tem o IP real dele, que é o gateway da WAN. Então ele faz o túnel diretamente com o IP real da 3G, do móvel, né? E faz todo o direcionamento dos pacotes das conexões que estavam em andamento. E aí, veja bem, ele está considerando o vídeo, tá? Mas aí o que tiver, se ele tiver fazendo FTP, vai tudo, né? Enfim, todas as conexões IP vão ser, que estiverem em andamento antes de fazer a migração, vão acontecer depois. Bom, eu queria só explicar aqui, porque de repente vocês vão querer ver o experimento no laboratório, esse é o cenário que a gente montou, tá? Para testar isso aqui. Então, olha só vou passar aqui, isso aqui. Não passei na frente depois. Então, olha só, esse é o nosso QoS para a integração de redes. Né? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: a gente quer garantir a seleção de rede, garantir o controle de admissão e alocação de recursos de forma um pouco mais dinâmica, baseado no que o móvel está recebendo, não baseado somente no que a rede está oferecendo. Né? Bom, aí para isso, o que é que a gente viu? A gente já viu lá na frente, eu não vou repetir aqui, a gente tem para QoS, né? A gente tem soluções de seleção de rede, de alocação de recursos e de controle de admissão, que são interligadas entre si, tá certo? Como nós já vimos lá, gastar um tempo lá para a gente comentar sobre isso. Aí só, a ideia é que a gente tenha access points cobrindo ou cercando células 3G. Aí a pergunta que também é outra iluminada, como você vai descobrir quais são os limites das células 3G? Você não tem, né? Não tem contato com o operador, projeto, tal, essas coisas. Então, assim, o que a gente está propondo nesse cenário aqui é o seguinte: eu quero garantir que o camarada vai estar na maior parte da sua mobilidade dentro da WLAN. Como é que a gente está pensando em fazer isso? Talvez a gente vá trazer esse cenário para cá também, mas lá em Palmas, a gente, como a gente tem maior, vamos dizer assim, maior conhecimento e enfim, consegue as coisas de forma mais fácil na cidade, a gente pegou uma quadra, que é a quadra onde fica o Instituto Federal, né, e em convênio com a Celtins, a gente vai colocar um AP em cada poste dessa quadra. Externa, um AP microchips em cada poste dessa quadra com duas interfaces WLAN. Né? Uma com uma antena direcional, apontando para o outro, e outra com uma omnidirecional. Então vai ficar a gente vai criar um WDS grandão, de forma que eu possa ter uma grande área de cobertura na quadra inteira, de forma que o camarada entrou na quadra e tem WLAN. Certo? Mas vai ter 3G também. Certo? Então a ideia é, com isso, saber o móvel andando ali por dentro da quadra e acessando o vídeo. Né? Eu vou conseguir manter esse camarada aqui, com isso alocar os recursos, provisionar os recursos necessários para que ele possa ter aquela qualidade de vídeo necessária do início ao fim da sua transmissão. E nos momentos em que ele passar por alguma área ou que um AP tenha desligado e tal, que ele não tenha cobertura, quando ele for para 3G, ele vai voltar para a WLAN de novo, e quando ele fizer esse entrar e voltar, eu garanto que a coisa vai continuar funcionando através da questão da mobilidade IP. Então a gente vai tentar ver isso. E aqui na WLAN a gente pode tentar, aqui na FT a gente pode tentar fazer isso também, né? Localmente, visto que a gente tem vários APs, só não tem WDS, mas Gostaria de agradecer a presença do